compartilhar o versículo 18 do capítulo 2, 1 Samuel capítulo 2, versículo 18, que fala sobre o início do ministério de Samuel. Eu perguntei ao Senhor o que ele queria. Então comecei a ver o início sobre Ana, sobre Eucana, Penina, e o Senhor me trouxe a Samuel especificamente. Então nós veremos o que o Senhor Deus tem para falar conosco. 1 Samuel capítulo 2, versículo 18, que nos diz: porém, Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda jovem, vestido com éfode de linho, e sua mãe lhe fazia uma túnica pequena, e de ano em ano lhe trazia, quando com seu marido subia a sacrificar por sacrifício anual. Ele abençoava Eucana e a sua mulher, e dizia: o Senhor te descendente desta mulher, pela petição que fez ao Senhor. E voltavam para o seu lugar. Visitou, pois, o Senhor a Ana, e concebeu e teve 3 filhos e 2 filhas. E o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Era, porém, Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de modo de como se deitava com as mulheres, que em bando se ajuntavam à porta da tenda da congregação. E disse-lhes: por que faz estas coisas? Porque ouço de todo este povo os vossos malfeitos. Não, filhos meus, porque não é boa fama esta que ouço, para transgredir o povo do Senhor. Pecando um homem contra um homem, o juízo o julgará. Pecando, porém, um homem contra o Senhor, quem rogará por ele? Mas não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. E o jovem Samuel ia crescendo e fazia-se agradável, assim para com o Senhor, como também para com os homens. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Senhor, mais uma vez, estamos aqui na tua casa, Senhor, para ouvir a tua voz. E pedimos a ti, meu Deus, que tu possa falar conosco, Senhor. Que possa escrever aquilo, Pai, que o Senhor tem preparado para nós nesta noite. E a ti, o Espírito Santo de Deus, eu saio do centro das atenções que dou a ti em primeiro lugar, por isso é teu por direito. Então fala conosco, fala aquilo que nós precisamos ouvir nesta noite, e usa como canal os apóstolos e os melhores de Deus. E usa como canal para falar com os nossos corpos nesta noite. Mas eu peço a ti e agradeço em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, como eu estava falando, eu comecei a ler e comecei a meditar sobre o que eu ia falar. E eu pensei no seu corpo no coração. 2 situações. O sacerdócio. A diferença do sacerdócio de Samuel e o sacerdócio de Rófilo e Finéias. E uma pergunta que veio ao coração. Por que são diferentes? Por quais caminhos que eles traçaram para que pudesse ser tão distinto o seu sacerdócio? E isso eu fiz essa observação. Não é um lugar que transforma as pessoas. Não é a influência do lugar que faz com que as pessoas se tornem boas ou ruins. Mas aquilo que nós carregamos no nosso coração. É aquilo que nós carregamos dentro de nós. Muitas vezes escondido, e nós não sabemos que nós temos. Nós não sabemos que somos desta maneira. Mas chega um determinado momento que aquilo aflora. E foi exatamente o que aconteceu com Rófilo e Finéias. Samuel, ele teve o mesmo professor que Rófilo e Finéias. Eles tiveram os mesmos ensinamentos, eles estavam no mesmo local e tiveram as mesmas influências. A diferença é que Rófilo e Finéias eram mais velhos. A diferença é que Rófilo e Finéias iniciaram o seu sacerdócio antes de Samuel. Então, louvado seja o nome do Senhor. Aonde nós estivermos, se nós tivermos com o nosso coração voltado para aquilo que o Senhor Deus tem reservado para nós, nós passaremos por dificuldades, nós passaremos por tribulações, nós passaremos tanto por problemas, mas
iremos permanecer no propósito do Senhor. Porque o nosso coração vai estar voltado para isso. Vai estar voltado para a obra do Senhor, vai estar voltado para a palavra do Senhor. Hofni e Finéias, eu acredito que no início do ministério deles, quando eles começaram o sacerdócio, eles atentavam para isto. Mas chegou um determinado momento que eles se deixaram levar pelo poder que eles exerciam diante das pessoas. Porque naquela época, o sacerdócio, ele detinha autoridade sobre as pessoas. O profeta ele falava e as pessoas obedeciam. O sacerdote falava e as pessoas também obedeciam. Como nós acabamos de ler, o comportamento deles em relação às pessoas quando iam oferecer o sacrifício era de total desrespeito, tanto com as pessoas, mas principalmente quanto a Deus. Porque quando as pessoas iam ali sacrificar, elas estavam indo sacrificar o Senhor. Eles tinham um ritual, eles tinham todo um procedimento para que pudessem fazer aquele sacrifício ser aprazível a Deus. Porém, por conta do desvio de conduta, por conta deles terem permitido que o poder subisse a cabeça deles, eles começaram a considerar que eles eram o centro daquele lugar. E quando as pessoas iam ali para adorar, para sacrificar, ele ia e tomava. Eles não permitiam que as pessoas sacrificassem ao Senhor. Mas como nós lemos, quando as pessoas estavam preparando o sacrifício, eles vinham com um garfo de 3 pontas e colocavam dentro da panela que estivesse sendo preparado o sacrifício e tiravam para si. Ou seja, eles estavam desrespeitando não apenas as pessoas, mas o tabernáculo, porque eles estavam roubando diretamente de Deus, porque aquele sacrifício era para o Senhor. A Bíblia nos diz que a tribo de Levi, eles não tiveram espaço de herança entre o povo de Israel. O Senhor não deu um pedaço sequer de chão, 1 metro de chão que seja, para a tribo de Levi, ao passo que o Senhor era a sua herança. E o Senhor determinou que do sacrifício que fosse apresentado ao Senhor, dali eles tirariam o seu sustento. O sacrifício seria apresentado e eles, logo após o sacrifício, eles retirariam daquele sacrifício a porção que seria deles, para sustento. Louvado seja o nome do Senhor. Mas ali não. Eles estavam tomando do Senhor. Eles estavam tomando a parte do Senhor. Eles estavam tomando a frente do Senhor. E hoje, como nós infelizmente temos observado, muitos sacerdotes hoje estão fazendo praticamente as mesmas coisas. Estão se deixando levar por conta do poder, por conta da autoridade que tem sobre as pessoas, e estão começando a fazer coisas terríveis diante do Senhor. Como o próprio Senhor Jesus disse, eles não estão entrando no reino e não estão permitindo entrar aqueles que estão entrando. Como o próprio pai deles falou, o profeta Eli falou, não é boa fama que eu ouço, porque se um homem briga com outro homem, há um juiz que pode julgar. Mas você bate de frente com o Senhor Deus, quem é que vai? Quem é que vai contra o Senhor? Então, hoje nós temos, infelizmente, pessoas que estão se deixando levar pela autoridade para roubar, para levar pessoas para o inferno. Em vez de trazê-las para o reino, estão deixando elas no inferno cada vez mais. Enquanto ao passo que Samuel não. Samuel, ele viveu no mesmo ambiente que Hofni e Finéias. Eles cresceram no mesmo ambiente familiar, no mesmo ambiente de sacerdócio, mas não permitiu que aquela autoridade subisse a sua cabeça. Ele manteve o seu coração voltado para o Senhor, voltado para as coisas do Senhor. Ele manteve o respeito ao templo, respeito ao tabernáculo, mas principalmente manteve o temor ao Senhor. Ele não permitiu, louvado seja o nome do Senhor. Provavelmente ele começou a observar a conduta de Hofni e Finéias. Provavelmente o profeta Eli, quando chegava em casa, quando chegava no templo, lá no momento de adoração, no seu momento de reflexão, ele começou a falar com Samuel: eu estou vendo meus filhos que estão fazendo isso, estão desagradando a Deus. Eu já falei, mas eles não querem me dar ouvidos. Então eu acredito que Samuel começou a observar o comportamento de Hofni e Finéias e se deteve no seu coração. Não se deixar levar,
Não se deixar levar por conta daquilo que tem visto, daquilo que tem observado aqueles dois praticarem, mas se manteve nos ensinamentos do profeta Eli. A Eli ali estava como pai, já que quem acabou criando Samuel foi o profeta Eli. Samuel só passou os seus primeiros 3, 4 anos com a mãe, mas logo após desmamar, ele foi levado para o profeta Eli e ali ficou. Então o pai dele acabou sendo o profeta Eli. Os ensinamentos dele, tudo aquilo que ele aprendeu veio do profeta Eli. Conduta, respeito, perseverança diante do Senhor, como lidar com situações. Então ele guardou isso no coração. E hoje nós não somos diferentes. Nós, enquanto pessoas, temos exemplos, tanto dentro de casa, na rua, no trabalho, de conduta, de comportamento. E cabe a nós escolhermos se nós iremos ser cúmplices de maus exemplos, ou se nós vamos permanecer naquilo que o Senhor Deus tem ensinado na sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. E Samuel, ele preferiu ficar nos ensinamentos do profeta Eli. Como a própria palavra nos diz, que ele crescia, ele se fazia aprazível diante de Deus e diante dos homens. Ao passo que aqueles outros dois não. Tanto que quando o pai dele foi falar com ele, foi explicar para eles não deram ouvidos. Mas eles não deram ouvidos porque o Senhor já havia determinado que eles seriam excluídos da Assembleia. O Senhor já queria os matar. Louvado seja o nome do Senhor. Então, nós devemos observar como está sendo a nossa conduta. Nós devemos observar quais exemplos nós temos trazido para dentro de nós, para que nós possamos observar e ter consciência. Estamos agradando a Deus ou estamos nos deixando levar por aquilo que está dentro do nosso coração? Porque a palavra de Deus nos diz que enganoso é o coração do homem, louvado seja Deus. Às vezes nós estamos traçando um caminho que, a princípio, às nossas vistas, parece que é um bom caminho, mas a própria palavra de Deus diz que são caminhos de morte. Então nós temos que ter atenção para observar se aquele caminho que nós estamos seguindo é um caminho que vai agradar a Deus ou um caminho que vai nos levar à morte. Aqueles dois estavam praticando atos que os levaram à morte. O Senhor ficou tão desgostoso deles, ficou tão desagradável com eles, que os tirou da terra, os levou, louvado seja o nome do Senhor. Então, eu acho que o dia de hoje, ainda mais hoje que nós temos tantas dificuldades, tantos problemas, são tantos questionamentos que a sociedade hoje se faz, que nós temos que observar. Qual exemplo nós queremos seguir? Será que nós estamos dispostos ainda a seguir os mandamentos do Senhor? Ou será que o mundo hoje está tão atrativo, ele está tão maravilhoso, que está valendo a pena deixar os ensinamentos para começarmos a pensar nos nossos próprios pensamentos, nas nossas próprias atitudes, nos nossos próprios prazeres? Hoje eu vi um vídeo falando que o Senado aprovou uma lei que estão falando aí que é a lei anti-misoginia. Eu não entendi muito bem o que é isso não, mas é tipo assim, se a irmã André falar alguma coisa, se eu discordar, eu posso ser preso, porque eu estarei discordando dela. Então, para ver como é que a situação está chegando, nós não poderemos mais discordar da mulher. Então, o rapaz falou, passou no Senado, agora vai para o Congresso, que junta-se o Senado e a Câmara dos Deputados em votação. Se esse projeto passar no Congresso, como é que vai ser a nossa vida? Hoje, um mundo com tantas pessoas que têm um coração tão maldoso, pronto a prejudicar as pessoas por nada, imagina como é que vai ser. Olhou para estar me olhando, está me chamando de misógino, vou te mandar te prender. Então nós temos que ver por que nós queremos. Será que nós estamos dispostos a pagar este preço? Ou será que vamos nos deixar levar para que nós possamos continuar tendo uma vida confortável, uma vida tranquila diante da sociedade? Eu acredito que Samuel, ele deve ter ouvido poucas e boas dos irmãos Rófilo e Finéias. Falando, você não precisa ser assim dessa maneira, você pode fazer assim, você pode fazer assado, você não precisa obedecer.
Imagina como é que foi a cabeça de Samuel para ele se manter íntegro diante do Senhor. A Bíblia nos diz que vai chegar um tempo em que nós seremos perseguidos por conta da nossa fé. E não está muito longe. Todas as situações que estão acontecendo, cada dia que passa está nos mostrando que isso está se aproximando cada vez mais. E nós devemos estar preparados para defender a nossa fé. Porque eu tenho falado que a igreja brasileira, ela não está preparada para sofrer perseguições. A igreja brasileira, ela não está preparada para defender a sua fé. Ainda mais hoje, do jeito que está, se há 20 anos já estava complicado, imagine hoje, com essa geração cheia de não me toques, cheia de mimimi. Entendeu? Então, observando a vida de Samuel junto a seus irmãos, que praticamente eram irmãos, Hófni e Finés, dá para mais ou menos nós termos uma noção do que foi que ele enfrentou para se manter fiel ao Senhor. Então, acho que hoje é isso que o Senhor Deus quer nos falar. Que nós devemos estar preparados, firmados na sua palavra, para que possamos bater de frente com aqueles que quiserem nos confrontar, mas não para sair no tapa propriamente dito, mas para defender a nossa fé diante daqueles que hão de se opor. Louvado seja o nome do Senhor. Então, amados, não é uma palavra longa, não é uma palavra eloquente, mas eu acho que é mais um despertamento, que nós devemos manter o nosso coração firmado naquilo que o Senhor Deus tem nos falado, tem nos mostrado e tem nos prometido. Louvado seja o nome do Senhor. Porque o mundo ele vai tentar de todas as maneiras nos tirar. Ele vai tentar de todas as maneiras nos fazer parar. Não importa como, mas ele vai tentar. Ele pode usar conhecidos, parentes, ele pode usar familiares, louvado seja Deus. Mas nós devemos estar firmados na palavra do Senhor, para que, igual Samuel, nós possamos estar aprazíveis diante de Deus e os homens possam reconhecer que nós não somos melhores, mas nós somos um povo diferente, porque acreditamos no único que pode verdadeiramente lutar as nossas causas, que é o Senhor Jesus Cristo. Assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.